Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e neste vídeo eu vou iniciar o estudo da primeira carta de Pedro aqui no canal. Eu vou iniciar esse estudo com o capítulo 1, depois nós passamos ao capítulo 2 e assim sucessivamente. E eu não vou começar o estudo com a introdução, tá? Não vou fazer um vídeo introdutório agora, de propósito. Vou seguir uma boa regra aí de composição para deixar para fazer a introdução, apresentar a introdução ao final, tá bom? Para quem está acompanhando a série a partir do momento que eu estou publicando este vídeo, talvez apresentar a introdução vai fazer no final, vai fazer até mais sentido, a introdução vai funcionar até como uma forma de conclusão do estudo para você, tá bom? E quem acompanhar, quem pegar esses estudos aqui depois, que a série de vídeos estiver pronta, você vai se beneficiar da introdução, porque eu vou rearranjar a playlist, a introdução vai voltar vai vir para o começo da playlist, vai estar tudo bem, tá bom? Claro que com isso eu não vou detalhar informações de contexto histórico neste primeiro vídeo, mas você precisa ter em mente que o contexto histórico da primeira carta de Pedro tem a ver com a perseguição oficial do Império Romano contra a Igreja, a perseguição deflagrada por Nero no ano 64 depois de Cristo, tá bom? Inclusive por isso a imagem que eu escolhi, essa bela, profunda e significativa pintura que eu escolhi como imagem básica para a miniatura do vídeo. 1 Pedro tem a ver com perseguição, tem a ver com perseverança, tem a ver com esperança. Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança pelo conteúdo tanto da sua primeira quanto da sua segunda carta. Mas então neste vídeo eu vou entrar no estudo mesmo, tá bom? No estudo do capítulo 1. Eu chamei este estudo, o nome que eu atribuí ao capítulo 1 da primeira carta de Pedro é A Viva Esperança da Herança Incorruptível e a Prova da Fé. Isso resume o capítulo 1, tá bom? Eu vou adotar aqui nesse estudo e possivelmente nos próximos vídeos de estudo bíblico aqui do canal a mesma estratégia, a mesma lógica que eu passei a desenvolver de forma muito natural no estudo dos Salmos. Então, primeiro nós vemos um esboço da passagem, depois nós fazemos a leitura da passagem. Nessa leitura eu vou colocar já o contexto literário, quer dizer, as referências claras ao Antigo Testamento em especial que nós vemos aqui na primeira carta de Pedro vão aparecer junto com o texto bíblico que nós vamos ler, e ao final eu vou apresentar uma pequena reflexão, uma reflexão conduzida por tópicos aqui que eu vou apresentar para você. Os tópicos não vão estar nos slides, mas eu vou conduzir essa reflexão a partir desses tópicos. E só para que você entenda o motivo dessa playlist, na verdade, a origem desses estudos aqui tem sido o meu devocional familiar, tá bom? Então eu tenho feito o devocional na primeira carta de Pedro com minha esposa e os meus filhos e percebi que aquilo que eu estou trazendo para eles eu posso também, num outro contexto, numa outra perspectiva, claro, compartilhar também com você aqui no Theo de Datas, tá bom? Vamos para o esboço então desse primeiro capítulo. Esse é um esboço que eu estabeleci, ele não segue necessariamente os esboços aí das suas Bíblias, tá bom? É um esboço realmente feito por mim, tentando agrupar os versículos de uma forma que faça maior sentido para o desenvolvimento da leitura aqui desse capítulo. Primeiro tópico, destinatários. Os destinatários são os forasteiros eleitos, versos 1 e 2. Segundo tópico, a viva esperança da herança incorruptível. E como você pode perceber, esse segundo tópico é exatamente o tópico que dá nome a este estudo. Terceiro tópico, a primeira menção à prova da fé, versos 6 a 9. E por que eu coloco aqui primeira menção? Porque a prova da fé, esse teste da fé, vai ser um tema recorrente da primeira carta de Pedro. A perseguição que viria sobre aqueles irmãos na Ásia, na atual Turquia, para quem Pedro destina essa carta, a perseguição
é apresentada por Pedro como prova da fé, como motivo de perseverarmos, de permanecermos em Cristo e de nos alegrarmos em Cristo, de apresentarmos diante de Deus um louvor com alegria indescritível em razão do privilégio de estarmos participando da obra de Cristo, de estarmos dando testemunho de Cristo, de estarmos participando de Cristo, participando com Cristo, melhor dizendo, dos seus sofrimentos. Depois disso, nós temos o ministério profético do passado, o quarto tópico, versos 10 a 12. O quinto tópico, a exortação à santidade, versos 13 a 21. O sexto tópico, apenas um verso, versos 22. A santidade produz amor fraternal. Sétimo tópico, a palavra imutável de Deus é o fundamento disso tudo, versos 23 a 25. Interessante como todo o fundamento é apresentado ao final desta sessão, ao final deste capítulo aqui por Pedro. Ele faz isso, a meu ver, também no capítulo 2, como nós vamos verificar no estudo do capítulo 2. Qual o verso-chave? Se eu precisasse resumir esse primeiro capítulo em um versículo, seria o versículo 21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos avançar agora então com a leitura da primeira carta de Pedro, do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. 1. Destinatários, forasteiros eleitos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E aqui, diante do versículo 2, não vou fazer nenhuma consideração de teologia sistemática sobre eleição e predestinação, senão apenas que, textualmente, você pode perceber que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Tá? Então tem uma finalidade clara dessa eleição, que é pela presciência, pelo conhecimento prévio que Deus tem na sua onisciência. 2. A viva esperança da herança incorruptível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 3. A primeira menção à prova da fé. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Veja que interessante, os metais preciosos são chamados assim por serem menos sujeitos à deterioração, ao perecimento, do que outros tipos de metal. E Pedro faz esse contraste entre ouro e prata, e o sangue de Jesus, o valor do sangue de Jesus, mostrando que mesmo o ouro e a prata que duram por tanto tempo sobre a terra são perecíveis, mas o sacrifício de Cristo e a palavra de Deus são eternos. O valor do sacrifício de Cristo excede em muito ao valor do ouro e da prata, a ponto de chamar esses metais preciosos de perecíveis diante desse tão grande sacrifício. Mas agora, voltando, esse pronome o aqui faz referência a Cristo. Vamos voltar à leitura no verso 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, o alvo da sua fé,
a salvação das suas almas. 4. O ministério profético do passado. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Pedro está atribuindo sentido teológico aqui a todo o ministério profético do Antigo Testamento, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pedro está aqui equiparando o Espírito de Cristo ao Espírito Santo de Deus. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Primeiro aparece o Espírito de Cristo no verso 11, agora no verso 12, como sinônimo, entendo, aparece o Espírito Santo. O Espírito de Cristo operando naqueles que profetizavam, o Espírito Santo operando naqueles que anunciam o Evangelho. 5. Exortação à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Veja que esse alerta aqui, esse chamado à sobriedade, a alerta, a estarem alertas, a vigilância, tem a ver com a perseguição que estava chegando. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. E agora vem a primeira referência clara, expressa, à Torá. É uma referência que vai ser depois mais trabalhada ainda junto com a referência aos profetas, muito fortemente no capítulo seguinte. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. A citação aqui é do livro de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45, 19:2 e 27. Uma vez que você agora prossegue nesse tema da exortação à santidade. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, note aqui, metais preciosos que perecem. Não, e por quê? Aqui é bem claro o contraste. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Fé e esperança, falta apenas uma das virtudes teológicas, o amor, e o amor aparece no verso 22. Então veja que a fé, a esperança e o amor, as três virtudes teológicas estão aqui, nos versos 21 e 22 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Lembrando que o verso 21 é aquele que eu escolhi como o verso-chave para resumir todo esse capítulo. Então eu vou fazer a leitura novamente para retomar aqui a leitura do texto. Por meio dele, verso 21, por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. 6. A santidade produz amor fraternal. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou, e o amor a Deus é o fundamento do amor fraternal, do amor entre os irmãos. É importante sempre lembrarmos isso. 7. A palavra imutável de Deus é o fundamento. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível. Note de novo o contraste entre o que é perecível e imperecível. Por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus é essa semente imperecível. A palavra de Deus que é viva e permanente. Verso 24.
citação de Isaías 40, 6 a 8. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tive um pequeno probleminha aqui, eu vou corrigir ali o slide, só para fazer a leitura corretamente, mas eu acho que eu devo ter copiado e colado sem querer. Só um momentinho. Agora sim, vamos fazer de novo a leitura do verso 24, citação de Isaías 40, 6 a 8, corrigido já o erro de digitação ali. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém. Eu encerro com uma breve reflexão sobre o capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Nós fomos escolhidos para vivermos uma vida de santidade e obediência. Esse é o sentido da nossa eleição em Cristo. E essa eleição não é baseada nos nossos próprios méritos, mas nos méritos do Messias. Cristo foi destinado, antes da fundação do mundo, para o sofrimento da cruz, e para a glória que se seguiu à sua ressurreição. Sobre isso, os profetas, pelo Espírito de Cristo, profetizaram. É nisso que cremos, e isso é também o fundamento da nossa esperança e a motivação para o amor fraternal. Aqui está a nossa fé, aqui está a nossa esperança, e aqui está a base, o fundamento, a motivação para o nosso amor a Deus e o nosso amor aos irmãos, o amor fraternal. Como eu mencionei, as três virtudes teológicas estão presentes em 1 Pedro 1, 21 e 22. A nossa eleição, os sofrimentos e a glória do Messias e o nosso resgate por ele são o motivo das e a base para suportarmos as provações dessa vida, com um louvor que expressa uma alegria indizível. Então, nós sofremos nessa vida, sofremos provações. No caso dos irmãos destinatários da carta de Pedro, eles eram perseguidos por causa do Messias, por causa dos sofrimentos do Messias, e eles então sofreriam junto com o Messias. Mas não é só a causa, o sofrimento de Cristo, o testemunho de Cristo não é só a causa dessa perseguição, mas é também a base, é também o que dá condições de suportar essas provações na vida. E isso com um louvor que expressa uma alegria indizível. E aqui você pode, claro, transpor isso para todo tipo de provação, de dificuldade, de adversidade que você suporta na vida. Nesse caso, não em razão necessariamente de ser um seguidor de Jesus, não em razão do próprio sacrifício de Jesus, mas tendo o sacrifício de Jesus como base para que você possa, então, enfrentar toda essa provação. E aí, avançando nessa ideia do teste da fé, nós podemos perceber que os nossos sofrimentos são provas, são testes para aperfeiçoar a nossa fé. Precisamos suportá-los em esperança e amor, para que nos tornemos santos como é santo aquele que nos escolheu e nos chamou em Cristo. Você pode fazer uma aplicação desse estudo da primeira carta de Pedro, do primeiro capítulo em especial aqui. Depois esse tema vai ser ainda mais desenvolvido no capítulo 2 e nos capítulos seguintes, mas você pode fazer uma aplicação parcial deste estudo, pensando que possivelmente você, assim como eu, tem uma vida muito atarefada e cheia de desafios, muitas adversidades, e existem dificuldades que são decorrentes, inclusive, do nosso próprio pecado, que não são exatamente dificuldades e circunstâncias externas que vêm a nós em razão da nossa identidade como cristãos, mas que vêm a nós trazidas como consequência dos nossos próprios pecados. Bom, não importa. Qualquer que seja o motivo do nosso sofrimento, qualquer que seja o motivo das adversidades e das provações que nós enfrentamos, nós só vamos conseguir força para suportá-las
a partir da identificação com Cristo na sua cruz. Por isso é importante que, por meio da cruz de Cristo, nós perseveremos em oração e comunhão com Deus. Assim eu encerro essa reflexão sobre o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Como eu falei, esses temas vão sendo aprofundados nessa carta, vai haver um aprofundamento no capítulo 2, no capítulo 3 e assim por diante. Eu agradeço a sua atenção até aqui, eu espero que esse estudo tenha sido instrutivo e edificante, e se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para acompanhar esse estudo, para acompanhar o estudo dos Salmos, que tem acontecido em paralelo, para acompanhar todo o restante do conteúdo aqui do Theodidatas. Vou lembrar também que o Theodidatas tem um podcast, então você pode conferir no link que você vai encontrar na descrição do vídeo aqui. E além de deixar o seu like e de se inscrever no canal, vou pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e que você deixe também o seu comentário. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.